Texto de hoje da nossa devocional, 1 Coríntios capítulo 5, onde Paulo fala, o assunto de 1 Coríntios é santificação. Uma igreja que se afastou de Deus por causa dos pecados, a influência do mundo dentro da igreja. E aqui ele fala de algo assim terrível que estava acontecendo dentro da igreja, com a conivência dos irmãos da igreja. As pessoas da igreja sabiam e não faziam nada. Então, olha só que coisa séria a questão da depravação sexual dentro da igreja. Por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês. Olha, não tá só aí não, tá? As pessoas estão comentando em toda parte. A fama de vocês é que vocês são uma igreja imoral, tá? Uma igreja longe de Deus. E moralidade de que não ocorre nem entre os pagãos. Olha só, mesmo aqueles que não têm Deus não cometem o que vocês estão cometendo, a ponto de um de vocês possuir a mulher do seu pai. O que Paulo está dizendo aqui era muito sério. Olha, aí dentro da igreja tem homem adulterando com a madrasta, está adulterando com a mulher do próprio pai. E vocês sabem disto. E ninguém faz nada. E olha só o que Paulo coloca. E vocês estão orgulhosos. O problema da igreja de Corinto, como nós vimos ontem no capítulo 4, sobre o orgulho, sobre se achar. Vocês ainda estão orgulhosos. Não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isto. Expulsar da comunhão é tirar da Santa Ceia. Expulsar da comunhão é dar uma disciplina e falar: você não pode continuar nisto até você mudar de vida, você precisa se arrepender. Então você vai trazer castigo para toda a igreja. Isso aqui é muito sério. Apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito. E já condenei aquele que fez isto como se estivesse presente. É um pecado muito sério. Precisava ser tratado, tá? Quando vocês estiverem reunidos em nome do nosso Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, eu estarei orando por vocês, estarei daqui orando e pedindo para Deus abençoar vocês aí. Estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Senhor da igreja, entreguem esse homem a Satanás. Eu vou explicar o texto, tá bom? Entreguem esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. O que significa isto? Quando eu tiro alguém da comunhão da igreja, eu tiro-a da proteção espiritual, da cobertura espiritual da igreja. Então, quando Paulo fala, tire esse homem da comunhão da igreja, é como se dissesse, entregue a Satanás, ou seja, ele vai sentir realmente o peso de estar fora da comunhão da igreja. Se ele for de fato crente, se ele for de fato de Deus, ele vai se arrepender, vai sofrer amargamente por ter feito o que fez e vai voltar. Agora, se ele não for de Deus, ele vai sair do meio da igreja de Deus, que é o lugar que ele não deve ficar. Então, todo jeito é benéfico. Entregue este homem a Satanás, ou seja, se ele for de Deus, ele vai sentir muito mal e vai voltar. Se ele não for de Deus, ele vai ser tirado do nosso meio para continuar praticando essas obras que ele pratica, mas longe daqui. Então, isto é disciplina. Isto é sofrer as consequências pelo erro.
Tem pessoas que dizem que, um exemplo, né? O rei Davi pecou, pediu perdão, Deus o perdoou. Ah, falou assim, mas ele não sofreu nenhuma consequência. Como não? Olha a Bíblia. Como que Davi não sofreu consequências? Um filho matou outro, um filho adulterou com as esposas, houve incesto na família, porque Deus disse: o que você fez em oculto no adultério, eu vou fazer com que as pessoas façam com as suas mulheres à luz do dia. E quem era aquele que traiu Davi? O seu próprio filho Absalão, que possuía as mulheres do seu pai em plena luz do dia no terraço do palácio, para todo Israel ver. As consequências ele teve sim. Então, quando uma pessoa comete algo muito grave, um adultério, como esse homem aqui possuindo a mulher do seu pai, ele tem que sofrer as consequências, tem que ser afastado. Quanto tempo? O tempo para mostrar de fato se ele vai se arrepender mesmo e se ele está contrito, se ele permanece na igreja. Aí depois ele volta à comunhão, aí ele volta à vida eclesiástica, ele volta porque houve restauração. Se ele não voltar, o que o afastou da igreja não foi a disciplina, foi o pecado dele e a índole dele. Tá certo? Então, quando alguém é disciplinado, é como se peneirasse o joio do trigo. Entrega o corpo a Satanás para que o espírito seja salvo. A ideia da disciplina é que ele sinta o peso de ficar longe da igreja e sinta-se mal com isto e depois ele volta. Na segunda carta de Corinto, Paulo fala de receber o irmão. Esse homem foi restaurado. Na segunda carta de Corinto, quando nós chegarmos lá, eu vou falar sobre isto, porque ele se arrependeu e voltou, ou seja, deu certo. Era um homem de Deus, que estava em pecado. Mas se não tivesse feito isso, talvez ele ia continuar dessa forma, achando que isso é normal. Como muitas pessoas estão na igreja com adultério, com prostituição e acham normal, e não é normal. É pecado. E traz condenação não somente para a vida dele, mas para toda a igreja. E isto é muito sério. Não podemos brincar com coisa séria. Então essa que é a ideia de entregar o corpo a Satanás para que o espírito seja salvo. Versículo 6. O orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Ou seja, existe a influência. Se vocês deixarem um pouco de fermento, vai influenciar toda a massa. Existe a influência. Cuidado com as pessoas que estão dentro da igreja, que não são tratadas, influenciando outros. Livrem-se do fermento velho. Ou seja, não deixe isso acontecer, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Aqui ele dá um exemplo do pão asmo, que é o pão da Páscoa. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso celebramos a Páscoa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com pães sem fermento. Olha que coisa linda. Não existe fermento da maldade ou da perversidade. Não vamos nos deixar influenciar pelo mundo, mas é um pão sem fermento. Somos puros para a glória de Deus. Os pães da sinceridade e da verdade. Já disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Eu quero que você preste muita atenção nesse texto. A partir do versículo 9, isso aqui é extremamente profundo e vale a pena você prestar atenção. Já disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Com isso, não me refiro aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, ou ladrões ou idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair do mundo. Por quê? Porque estamos sempre nos associando no mundo com pessoas assim.
Lá no seu trabalho tem pessoas avarentas, tem pessoas idólatras, tem pessoas adúlteras. Lá na sua escola, lá na sua faculdade, lá na sua vizinhança. As pessoas que não são de Deus, elas vivem desse jeito. Então, quando Paulo fala, eu não quero que vocês se associem com pessoas imorais, eu não estou dizendo em relação ao mundo, porque vocês têm que sair do mundo, porque o mundo é assim. Versículo 11, mas agora estou escrevendo que não deve associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, seja avarento, ame o dinheiro, usa o dinheiro como ídolo, idólatra, caluniador, fofoqueiro, que fica falando da vida dos outros, alcoólatra, ladrão, pessoas que estão dentro da igreja, que se diz irmão, com tais pessoas vocês nem devem comer. Não se associem com essas pessoas. Ou seja, elas precisam de arrependimento. Elas precisam de mudança de vida. É o joio no meio do trigo. Não deixe que o fermento influencie a massa. Não ache isso normal. E muitas vezes a igreja é envergonhada por causa dessas pessoas. Ah, naquela igreja lá, todo mundo é adúltero. Por quê? Porque conhece um que é. As pessoas de fora não têm discernimento, têm a maldade para falar mal. E eu fico pensando, essas pessoas sem arrependimento nas mãos de um Deus vivo, que é fogo consumidor, que está brincando com as coisas de Deus. Leve Deus mais a sério. Leve Deus mais a sério, ainda há tempo de se arrepender. Agora, fique de olho nessas pessoas. Quando você estiver junto com as pessoas que só falam mal dos outros, se afaste. Dentro da igreja. É o que Paulo está dizendo. Você começa a perceber pessoas depravadas, devassas, que falam muita besteira. Se afaste delas. Dentro da igreja. Pois como haveria eu de julgar os de fora da igreja? Não, quem vai julgá-los é Deus, eles já estão condenados. Não devem vocês julgar os que estão dentro? Quer dizer, os que estão dentro da igreja, eu posso sim dizer, eu não vou me associar com ele. Deus julgará os de fora. Deus condenará o mundo. Expulsem esse perverso do meio de vocês. Expulse esse homem do meio de vocês, esse que está adulterando com a mulher do seu próprio pai. Tire-o do meio de vocês, não deixe tomar comunhão. Por causa disso, esse homem se arrependeu e voltou. Deus tem a maneira de tratar, tá? Mas cabe à igreja não aceitar tais atos. Tudo fazendo com muito amor, com muito respeito, mas também com muito temor. Leva Deus a sério. Leva Deus a sério. Vamos orar. Senhor, eu quero agradecer muito, porque o Senhor nos dá direção. E o Senhor, ó Pai, deseja que sejamos pães sem fermento, massa sem fermento, deixando nada nos influenciar. Queremos lançar fora o fermento da maldade, o fermento do orgulho, o fermento da perversão sexual, todas essas coisas, ó Pai, mundanas que têm entrado dentro da igreja. Tenha misericórdia de nós, ó Pai, para que tenhamos uma vida sem fermento, ou seja, um pão asmo, com o Cordeiro Pascal, que é Cristo, o pão da sinceridade, o pão da verdade, o pão da simplicidade de uma vida com o Senhor. Ajude-nos e abençoe-nos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe muito você, tá? Amanhã
Eu espero você, se Deus quiser, para continuarmos 1 Coríntios capítulo 6. Amanhã eu espero você, em nome de Jesus. Até lá.